E você mesmo, vem cá, você liga uma, duas, três, várias vezes durante o dia e o cliente não te atende ou não responde, não interage com você, independente do canal que você utilize? É difícil, não é mesmo? Agora temos um novo desafio, que é fazer o cliente atender ou responder. Vem comigo, vamos falar sobre esse assunto hoje. Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao Nas Entrelinhas com o Claudê. Você já validou o telefone, validou que tem o WhatsApp naquele número, o mail está adequado, o cadastro está tudo certo, e mesmo assim o cliente não te retorna, não te responde. O que está acontecendo? Alguma coisa mudou. Se tecnicamente está ok, operacionalmente está ok, a estratégia está bem definida, está setada, e ainda assim a dificuldade ela só aumenta. Talvez faça sentido a gente avaliar sob a ótica do comportamento do cliente. De repente tem uma oportunidade ali que a gente pode trabalhar que você ainda não percebeu. Então a pergunta principal é: o que mudou no comportamento do cliente para que esse contato tenha ficado cada vez mais difícil? Hoje eu quero trazer uma reflexão que impacta diretamente o resultado das operações de cobrança. Durante muito tempo, um dos principais desafios na cobrança era você conseguir o contato do cliente, um telefone válido. Nessa época, a análise era um pouco mais restrita. Então, olhava-se o mailing, o cadastro, se o telefone é um número válido, se tecnicamente ele tem uma estrutura de um número válido. Ou seja, a análise era até relativamente simples. Uma vez que você garantia essas condições, subia para o discador e a partir dali aplicava a sua estratégia de descagem. Hoje, existe uma situação muito curiosa acontecendo nas operações. O telefone está correto, tem o WhatsApp validado para aquele número, o cadastro está ok, o mail está ok, mas o cliente simplesmente não responde aos estímulos. Muito provavelmente, a grande maioria dos escritórios de cobrança ainda olham esta dificuldade sob uma ótica operacional, enquanto que na prática existe uma mudança que já iniciou e ela exige um olhar estratégico, em especial de planejamento. Isso porque o próprio canal passou por uma mudança. O telefone, como nós conhecemos na essência, tinha a função de gerar uma comunicação. Um aciona, o outro atende e os dois se comunicam. Esse mesmo canal representa spam, tentativa de golpe, fraude, interrupção dos afazeres do cliente, desgaste, entre outros. Isso afeta completamente a dinâmica da cobrança. De uns tempos para cá, por força dessa inundação de tentativas de golpes que o mercado recebeu, os consumidores têm sido orientados a ficarem mais atentos. Então, quando ele recebe uma ligação desconhecida, quando ele recebe um acionamento de uma origem desconhecida, eles são orientados a não atender, a não clicar nos links. E isso faz com que aumente a dificuldade das operações de cobrança em chegar até o cliente e conseguir uma resposta dele. Os golpes bancários são os queridinhos dos golpistas. Centrais fraudulentas, chamadas automatizadas, recorrentes, insistentes, fraudes utilizando engenharia social, o spoofing, que é quando os criminosos falsificam ou mascaram um número de telefone para que ele se pareça com o telefone original daquela instituição que está sendo mencionada, entre outras técnicas. Tudo isso gerou no consumidor um ambiente de desconfiança. Antes mesmo de pensar em atender, ele se faz uma pergunta: será que não é golpe? Será que não é fraude? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: o problema agora não é simplesmente o cliente não quer falar, o cliente não quer atender. O desafio agora é como mostrar para o cliente que não é uma fraude, que não se trata de uma fraude, que não se trata de um golpe, e sim de uma empresa legítima precisando falar com ele sobre um assunto igualmente legítimo, que é uma pendência e uma dívida. Agora, preciso aqui entrar num ponto bastante delicado. O próprio mercado de cobrança foi um dos estimuladores de parte desse processo. Mas como? Simples. Na medida em que as empresas de telefonia, percebendo que as empresas de cobrança tinham dificuldades de chegar até o cliente, por vezes uma empresa de DDD 11 precisa acionar um cliente de DDD 31. Quando essa empresa ligava desse DDD origem 11 para o DDD destino 31, o cliente olhava para aquele número e logo pensava: deve ser golpe. Eu não tenho nada lá em São Paulo, não tenho nada com esse DDD 11, por que estão me ligando? Não vou atender. Então, diante dessa recusa ou dessa dificuldade de haver esse completamento da chamada lá na ponta junto ao cliente, as operadoras entenderam que seria possível fornecer um serviço onde mascarasse esse número. Então, ela entrega um DDD local para o cliente, que é o DDD 31, por vezes também um número de telefone que tem semelhança com o número do cliente. Em meio a tudo isso, vieram até alguns absurdos, como por exemplo, a binar, a gente chama isso de binagem, de binar esse número de telefone igual ao telefone do cliente.
ponto em que o cliente olha para aquilo e fala: poxa, como é que eu estou ligando para mim? Isso é golpe, isso é fraude. Em muitos casos, o cliente não atende o telefone porque ele aprendeu que atender um telefone desconhecido é expor-se ao risco. Não entenda esta avaliação como um julgamento, que não é. Na verdade, o mercado entendeu como uma oportunidade diminuir o atrito, diminuir a fricção. À medida que entrega um número e gera uma certa aproximação junto ao cliente, aumenta a chance dele atender. Então aumenta a taxa de alô, aumenta a taxa de conexão, de conversão, e você melhora todo o ecossistema. O problema é que isso gerou um preço. E não só o mercado de cobrança enxergou essa possibilidade com uma boa intenção, mas também os golpistas entenderam essa oportunidade e começaram a utilizar de uma forma negativa. Então esse processo de fraudes, de tentativas, de aumento das tentativas, foi imputando no cliente a percepção de que, se eu não conheço, pode ser fraude. E o cérebro do cliente já entra no modo desespero. Tudo isso é um processo natural, até porque no jornal de ontem ele assistiu uma matéria falando sobre as tentativas, sobre o aumento nas tentativas de golpe. Você tem que tomar cuidado. Poxa, uma série de robôs ligando para os clientes, ele atende, fala alô, ninguém responde do outro lado, a ligação cai. Depois o golpista utiliza a voz dele para acionar parentes pedindo dinheiro e assim aplicar um golpe. Toda hora aparece uma matéria, tem um conteúdo na internet, tem um conteúdo na televisão falando sobre esse tipo de situação. E olha como isso é delicado. Uma estratégia que foi, em princípio, concebida para aumentar a taxa de contactabilidade junto àquele cliente, com aquele grupo de clientes, hoje é amplamente utilizada por golpistas e fazem até melhor do que quem desenvolveu a tecnologia. Aí tem um detalhe importante. O WhatsApp está indo no mesmo caminho, só que de uma forma muito mais acelerada. É um canal extremamente novo, mas que já está com um nível de desgaste muito grande. Quando você aciona o cliente não quer interagir, não quer responder, por receio de ser uma fraude, de ser um golpe. Afinal de contas, ele não conhece a sua empresa, não sabe quem é você. Principalmente, ele não deve para você assessoria de cobrança, ele deve para um vendedor. E ele não conhece a relação entre as empresas. Então veja quantas barreiras são colocadas entre a interação do cliente e o seu acionamento. Como uma assessoria de cobrança pode se desconectar dessa percepção? Talvez esse seja o principal desafio. Vou citar aqui para vocês um caso interessante que eu ouvi recentemente em conversa com um profissional do mercado de cobrança. Um atendente iniciou um contato com o cliente via WhatsApp, enviou uma mensagem para esse cliente e o cliente interagiu. O atendente passou as informações da pendência, da dívida, explicou possibilidades. Durante a conversa, o cliente revelou que ele já tinha sido vítima de fraude ou de tentativa de fraude ali mesmo no WhatsApp. E ele tinha uma certa desconfiança de evoluir naquela negociação. Afinal de contas, ele não conhecia a empresa e não sabia se realmente aquilo ali não era um golpe para ele efetuar o Pix ou ele pagar um boleto e depois perder o seu dinheiro. Vejam como isso é importante. Havia uma predisposição do cliente, um interesse em se fazer uma negociação, mas também havia um grande receio que aquilo fosse uma fraude. Foi quando o atendente teve uma atitude, no mínimo, inusitada e fora dos padrões. Ele propôs ao cliente migrar para o atendimento por vídeo, para que ele pudesse mostrar que, de fato, não se tratava de uma fraude. Era uma empresa verdadeira e que ela estava representando o credor para que eles pudessem evoluir na negociação. E o que foi mais curioso é que o cliente topou. Então o atendente abriu a câmera. Quando a chamada de vídeo foi iniciada, o atendente se mostrou, se identificou novamente, levantou da sua posição de atendimento, mostrou a operação, mostrou os colegas em atendimento, naturalmente de um ângulo que não comprometesse nada, deu uma visão geral, de forma que o cliente se convencesse de que não se tratava de uma fraude, que era uma empresa real. E o resultado foi o acordo fechado. Antes de continuar, quero fazer um parênteses. Não estou aqui estimulando ninguém a fazer isso, apenas compartilhando um caso. Até porque existem questões importantes de privacidade, LGPD, segurança da informação e outras. Mas o ponto principal a ser compartilhado neste vídeo é um só: desconfiança do cliente. Vejam o tamanho do desafio. Como transmitir segurança em um ambiente onde muitos elementos remetem à fraude, tentativas de golpe. Observem em que momento a sua operação está e em que momento o seu cliente está, para que assim vocês possam pensar em estratégias em como encurtar essa distância. Por isso que a empresa precisa ter uma estratégia de comunicação muito eficiente. E essa comunicação não fala apenas da abordagem direta ao cliente, começa muito antes. No site da empresa, como está o seu site? É um site moderno, atualizado, que comunica o que a sua empresa faz, quanto
quanto tempo ela está no mercado, quais são os elementos que mostram que é uma empresa que tem uma reputação no mercado, é uma empresa idônea, ela tem uma avaliação no Reclame Aqui. Ter manifestações no Reclame Aqui não é o problema. O problema é quanto tempo você demora para responder e se você resolve a questão. Mostrar para o cliente que você é uma empresa de fato, seja ela física ou apenas digital. O importante é quais elementos você entrega para o cliente que fortaleça a veracidade desses fatos. As suas redes sociais. É super importante que você utilize esse canal como uma vitrine da sua empresa. Como é o dia a dia, tem gente trabalhando ali. Quem são as pessoas? Qual a rotina? De fato, a empresa existe? É uma empresa no qual ela lida com 10 mil colaboradores? É uma empresa que tem apenas 50 colaboradores porque ela é totalmente digital? Não importa. O importante é que você mostre para o seu cliente, que você dê transparência para o seu cliente. E assim você vai diminuindo a barreira da desconfiança. Após isso, você tem a abordagem. Quando você inicia uma tratativa, que você faz o primeiro contato com o cliente, você já chega falando da dívida ou você apresenta a empresa? Você precisa falar da empresa. Você precisa acionar o cliente e mostrar para ele que a sua empresa é uma empresa real. Que sim, você está representando um determinado credor para o qual você foi contratado com o objetivo de levar uma oferta de negociação para aquele cliente. É em cima de tudo isso que você gera mapeamentos do tipo quais canais são mais eficientes ou menos eficientes, dependendo do perfil do cliente, qual momento o cliente tem mais disponibilidade para atender ou para interagir, qual é o tipo de conteúdo que chama mais a atenção do cliente. Tudo isso faz parte de um grande planejamento e de uma visão muito estratégica. Sim, tem que debruçar, tem que investir tempo e você tem que ter equipe focada nisso. Observe, o consumidor mudou a sua forma de pensar, a sua forma de agir, o analógico migrou para o digital está passando por adaptações, transformações, os canais estão mudando, passando também por transformações, todo o ecossistema de cobrança está passando por algum tipo de mudança. Toda essa relação impacta a eficiência e o seu resultado. Então, é importante que você olhe além do óbvio. Pensar de forma diferente, investir em insumos que possam te ajudar a mapear o comportamento desse cliente, fará toda a diferença para o seu resultado. Agora me diz, você também tem percebido essa mudança no comportamento do cliente? Tem tido dificuldade em se conectar com o seu cliente? Acredito que sim, né? Então deixa o seu comentário aqui, vamos compartilhar esse conteúdo com mais gente, afinal de contas deve ser uma dor bastante comum. Aproveite para curtir esse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo. Se você não se inscreveu no canal, faça isso agora, não deixe para depois. Faça a sua inscrição, clique aqui em inscrever-se. Super importante para que esse canal continue gerando mais conteúdos, trazendo mais insights para vocês, fazendo com que a cobrança atravesse por essa transformação de uma maneira mais leve e unida. Siga também as redes sociais, @entrelinhas_claude. Super importante para nos ajudar nesse processo de evolução. Compartilhe esse conteúdo. Afinal de contas, conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Um grande abraço.